coração mudado de pedra para um coração de carne. É você entender o Evangelho, assentir com o Evangelho, concordar com o Evangelho, dar razão a Deus e começar a seguir pelo constrangimento do coração. O amor de Cristo nos constrange. E para eu entender isso, queridos, um dos textos mais maravilhosos está em Romanos 7. Abre aí comigo, por favor. A vivência do Evangelho, queridos, não se baseia meramente em regras. E é isso que se vê muitas vezes por aí. Faça isso, obedeça aquilo. Nós vamos ver que se você apenas ensinar leis e regras para o coração humano, isso vai gerar geralmente o efeito oposto. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para a lei, para todas as leis, regras, etc., para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas por quem, queridos? Olha só, como é diferente, né? A religiosidade esconde isso de você, o Evangelho fala bem claro. As paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, que era a lei, fomos libertados da lei para que sirvamos. Claro que a gente vai ser liberto da lei e não servir, não. Para que sirvamos, mas conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Essa é a religiosidade. A religiosidade te impõe um monte de regras. É a velha forma da lei escrita. Olha, faça toda essa lista de centenas de coisas que você tem que fazer. O Evangelho fala, isso não funciona. O que a própria psicologia, falando séculos depois que o apóstolo Paulo já disse isso claramente, inclusive no final do capítulo, que o que você proíbe, isso você atiça no ser humano. O que você proíbe aqui, isso fixa na mente dele. E não o liberta, pelo contrário, o aprisiona. Então, não é para servir mais, é isso que o Evangelho propõe, que não é mais regras, não é mais conforme a velha forma da lei escrita. Mas, não é que você vai deixar de servir. Agora vou fazer o que quiser. Não. Você tem um norte, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. Agora nós vamos servir, mas da forma que funciona, que é conforme o novo modo do Espírito. E ele continua, verso 7. Romanos 7, 7. Que diremos então? A lei é pecado? E aí as pessoas confundem. Não, claro que não, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, veja só, nossa natureza pecaminosa, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então a nossa natureza pecaminosa é tão ruim, quando você diz não à nossa carne, então eu quero. Essa é a dinâmica da nossa carne. Pois sem a lei o pecado está morto. Verso 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, olha só, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida. Então esse era o objetivo do mandamento, produzir vida. Só que por causa da nossa carne, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio de quem? Do mandamento me matou. No capítulo 8 ele vai dizer que isso se dá porque a lei está enfraquecida por causa da nossa carne. Então veja só, parece que a imensa maioria dos líderes religiosos, em todas as religiões, mas inclusive pastores, não entenderam isso. Que se você ensina regras, obedeça, isso não funciona e muitas vezes gera o oposto. A maioria acha que pregar a palavra de Deus é pregar leis, mandamentos e regras. Nada disso muda o coração humano. Isso está demonstrado em todo o Antigo Testamento. Leia 700 páginas do Antigo Testamento. O que ali demonstra? Que por mais que haviam leis e abundância, regras e abundâncias, profetas falando, legisladores falando, sacerdotes falando, o que resultou foi num fracasso retumbante nas mais inúmeras vezes. Isso num povo que é extremamente religioso, que é o judeu, e ainda assim fracassa o tempo todo. Porque não é por meio de regras, não é por meio de imposições externas. Uma imposição externa, o que gera em você? Gera pressão, gera opressão, gera medo, e não há uma transformação interior, porque
é algo exterior querendo te dizer o que fazer, e você aqui dentro com outra natureza, com outro tipo de pensar. Então, o que o Evangelho diz não é por meio de regras, não é por meio de algo exterior. Essa lei exterior existe e sempre existirá, pela própria natureza do caráter de Deus, a bondade, tudo que é bom existe como leis exteriores. Mas na mudança não pode começar de fora para dentro, a mudança tem que começar de dentro para fora. Se não houver uma mudança interior, todas as nossos comportamentos e obediências exteriores vão fracassar. Mais dia, menos dia, vão fracassar. Pode se manter por um tempo, mas vai cair. E é o que a gente vê em toda a história de Israel. Pregava-se, o povo obedecia, 5, 10, 20 anos, pronto, já se afastava. Ou então vai transformar a pessoa numa pessoa amestrada, num robô. Que a gente vê também muitas pessoas religiosas que são tão massacradas por regras, que aquela pessoa se torna uma pessoa quase sem vida, um robô, ou então uma pessoa amestrada, né? Aquele animal que tomou tanto choque que faz aquilo ali direitinho. Mas não houve mudança interior, não houve libertação, não houve um coração assim, jubiloso em Deus. Porque muitos desses que estão pressionados por tantas regras, até obedecem, mas sem vida, sem alegria. E não é essa a proposta do Evangelho. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Ele quer que a gente sejamos pessoas que seguem os ensinos de Cristo, o Evangelho, mas de uma forma que parta de você, de uma forma voluntária, de uma forma disposta e de um coração movido por todo o que você entendeu e pelo amor que te transformou. Então, tem uma frase que eu vi, que eu achei bonita no Facebook, né? Que quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. Isso é o Evangelho. Quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida fica organizada do lado de fora. Mas as pessoas continuam pregando leis, regras, comportamentos. Isso só gera medo de Deus e gera pessoas que, mais dia, menos dia, vai dizer, isso não é para mim, porque eu não consigo. Tento, mas não consigo. Então elas chutam um balde, saem da igreja, como há hoje milhões de pessoas desviadas, porque falam, eu não consigo, não é para mim isso. E como não é para você? Se o que Jesus diz é que todos os teus pecados estão perdoados, siga o caminho do bem, da paz e da vida, que só vai gerar bem para você e para as pessoas ao seu redor. E você não precisa se sentir massacrado, porque quando você falhar, a cruz já te perdoou e você pode andar tranquilo. E só aprendendo a crescer em amor, como o apóstolo Paulo diz, aqueles que são fracos, e a gente vai julgar, a gente vai condenar, não. Vamos aguardar o Espírito Santo produzir, porque como ele diz, para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará de pé, porque é o Senhor que vai fazer. Então, a religiosidade acha que a transformação é meramente cobrando a pessoa. E o Evangelho mostra que é estimulando a pessoa para o bem. A religiosidade é dizendo não. E o Evangelho é dizendo sim, mostrando o caminho do bem, não apenas condenando do mal, mas mostrando o caminho do bem. Então, se você para e pensa e vê isso, queridos, e vai ver pregações no YouTube, você não vai ver Evangelho em quase lugar nenhum. Em quase lugar nenhum, queridos. Me dá uma tristeza isso. Porque as pessoas acham, vê lá um cara massacrando, falando, você tem que obedecer isso, aquilo, aquele cara daqueles berros, aquelas coisas. Poxa, esse homem é santo e eu tenho que realmente obedecer. Mas isso não funciona. É isso. Tem que seguir aquilo. Mas não é por meio de broncas, de sermões, de regras. É por meio do ensino e o estímulo de todos nós a praticarmos o amor. É assim que o Evangelho ensina, queridos. Você falar, isso pode, isso não pode, minha religião permite, minha religião não permite. Não é assim, queridos, que se prega o Evangelho. E isso não transforma o ser humano, como você pode ver em todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento você vai ver que não se faz assim. Não se ensina o que fazer, se mostra o que você deve ser. Porque você sendo aquilo, o fazer vem consequentemente, de forma natural, de forma espontânea, de forma desejosa e jubilosa.